Uma mãe e suas duas filhas adolescentes carregam as bagagens do carro e partem para a tão sonhada férias de uma semana na Flórida. Esta viagem estava planejada havia meses e estava oferecendo experiências inesquecíveis para as três, incluindo um passeio de barco de última hora para observar o lindo pôr do sol da cidade de Tampa Bay. O barco, dirigido por um estranho, então parte com as três mulheres a bordo, mas infelizmente elas nunca retornaram. Alguns dias depois, três corpos amarrados em blocos de concreto são avistados boiando nas belas águas de Tampa Bay. Mas quem foi o responsável por este crime brutal? Quem era o misterioso estranho dirigindo o barco que levava as três mulheres? Eu sou o Rafael, este é o canal Conspirando os Fatos e sejam bem-vindos. E hoje vou contar detalhes para você deste trágico crime que destruiu a família Rogers e disseminou o medo na população de Tampa Bay no final dos anos 80. Se você ainda não é inscrito e quer apoiar o canal, se inscreva e ative suas notificações, assim você não perde os vídeos novos. Em maio de 1989, Joan Rogers, de 36 anos, decidiu que era a hora de tirar umas férias. Então, resolveu dirigir até a Flórida com suas duas filhas adolescentes, Michelle, de 17 anos, e Christy, de 14 anos. Seu marido, Hal Rogers, decidiu ficar tomando conta da fazenda da família, que produzia leite. Eles viviam na pequena cidade de Wilshire, que fica no estado de Ohio. Esta era a primeira vez que Joan e as filhas saíam do estado. Esta viagem era a viagem dos sonhos e elas vinham planejando há alguns meses. Elas partiram no dia 26 de maio de 1989, em direção a Tampa Bay, na Flórida. Mas antes disso, passaram por vários pontos turísticos da Flórida, incluindo o Walt Disney World em Orlando. De acordo com as autoridades, no dia 1º de junho, Joan teria se perdido quando retornava de Orlando em direção a Wilshire. Então, ela decidiu voltar para Tampa Bay e tirar um dia extra de férias. Elas então começaram a procurar um hotel para passar a noite. Joan parou para abastecer o carro. Enquanto enchia o tanque, ela encontrou um simpático homem que teria indicado um hotel para elas passarem a noite. Este homem também seria de Ohio, então elas acabaram tendo uma conversa com ele. Ele também usou um mapa da cidade para escrever o nome e o endereço do hotel. Durante a conversa, este homem teria dito que ele tinha um barco e ele fazia passeios turísticos na região de Tampa Bay. Então, ele propôs a Joan e suas filhas um passeio naquele mesmo dia para observar o pôr do sol. Ela aceitou a proposta e escreveu o endereço do local de onde o barco sairia. Ela mesmo especificou nesta anotação que seria um barco azul e branco. Joan e as filhas então deixaram o posto de gasolina e fizeram check-in no hotel, que se chamava Hotel Days Inn. Fotografias reveladas de um filme encontrado pela polícia no quarto delas mostram o que seria a última foto de Michelle, que estava sentado no chão do quarto do hotel, e esta outra foto que foi tirada da varanda do quarto. Elas teriam passado a tarde no quarto e teriam jantado no restaurante do hotel. Segundo informações, elas deixaram o hotel por volta das 7h30 da noite rumo à doca, onde estaria o barco que as levaria para o passeio. E essa, infelizmente, seria a última vez que elas foram vistas vivas. No dia 4 de junho de 1989, três corpos foram encontrados boiando nas águas de Tampa Bay. O primeiro corpo foi encontrado quando várias pessoas que estavam em um navio veleiro que navegavam debaixo de uma ponte, que era a ponte Sunshine Skyway, eles avistaram um objeto na água. Então chamaram a polícia. O
O segundo corpo foi avistado boiando perto do porto de São Petersburgo, que fica a cerca de 7 quilômetros do primeiro corpo. Quando a guarda costeira estava recuperando o segundo corpo, a polícia recebeu uma chamada dizendo que um terceiro corpo foi encontrado boiando a cerca de 180 metros do segundo corpo. Os 3 corpos eram de mulheres e estavam boiando de bruços. Cada uma delas tinha uma corda amarela amarrada no pescoço e nos pulsos. E também um bloco de concreto de mais ou menos 13 quilos que estava amarrado aos corpos. Suas bocas estavam tampadas com fitas adesivas e pelas marcas nos rostos delas, elas também estariam de olhos vendados quando foram jogadas na água. As 3 vestiam camiseta e também a parte de cima do biquíni, mas estavam nuas da cintura para baixo, o que levou à suspeita de abuso sexual. Mas isso não foi comprovado devido ao avançado estado de decomposição dos corpos. Praticamente impossibilitou a perícia de identificá-los, então a polícia decidiu contar com a ajuda da imprensa local para divulgar que os corpos tinham sido encontrados. A polícia então rapidamente recebeu a ligação do gerente de um hotel, que afirmou que uma mãe e 2 filhas tinham feito check-in no hotel 3 dias antes e depois nunca mais foram vistas. A governanta do hotel estaria alarmada pelo fato que os pertences da família estavam no quarto, mas elas não teriam voltado e não estavam dormindo na cama. A polícia então confirmou que o quarto estava registrado no nome de Joan Rogers. Coletou impressões digitais e outras evidências. Imediatamente os agentes ligaram para Hal Rogers, que era o pai das meninas e o marido de Joan, para perguntar se ele sabia algo a respeito do desaparecimento da família. Ele confirmou que era para elas terem voltado de férias há 3 dias atrás, mas ele disse que não avisou a polícia porque tinha muito trabalho na fazenda e acabou esquecendo. Muito estranho, né? A polícia então pediu para Hal Rogers providenciar informações sobre as arcadas dentárias de sua esposa e de suas filhas. Os corpos de Joan e suas filhas foram identificados somente uma semana depois. As impressões digitais encontradas no quarto coincidiram com os corpos que foram encontrados e a identificação final foi feita pela arcada dentária. A polícia estava tentando identificar o local exato que os corpos teriam sido despejados. Então, eles pediram ajuda para pesquisadores marinhos da Universidade da Flórida, que analisaram a direção da correnteza naquele período e concluíram que os corpos foram despejados provavelmente no centro da Baía de Tampa Bay. E eles teriam sido jogados de um barco, não de uma ponte como também se suspeitava. A autópsia começou então a revelar os trágicos detalhes sobre essas mortes. As vítimas tinham água dentro do pulmão, o que significa que elas estavam vivas quando foram jogadas na água. Os corpos estariam na água há pelo menos 3 dias e o peso dos blocos de concreto não foi suficiente para mantê-los submersos, devido ao rápido estado de decomposição dos cadáveres por ser uma água salgada. A polícia então começou a procurar o carro de Joan, que também foi encontrado e estava estacionado em uma doca, que fica somente a 1 quilômetro do hotel onde elas estavam e a mais ou menos 40 quilômetros do local onde os corpos foram encontrados. Dentro do carro, eles encontraram 2 bilhetes escritos à mão. Um era um mapa da cidade que trazia direções para como chegar no hotel que elas estavam. A outra anotação era o endereço da doca onde o carro foi encontrado e também traziam as palavras Blue e as iniciais WHT, que seria a abreviação da cor branca, que seria provavelmente a cor do barco, azul e branco. As anotações foram analisadas pela perícia, que descobriram que a do endereço do barco tinha sido escrito por Joan, mas o que trazia o endereço do hotel foi escrito por outra pessoa. Mas quem seria essa pessoa misteriosa? Esta pessoa tinha uma forma bem peculiar de escrever a letra T. Ele escrevia a letra T maiúscula no meio das palavras, o que chamou muito a atenção da perícia e se tornou um importante ponto para essa investigação. Infelizmente, barcos brancos e azuis eram muito comuns naquela época e qualquer pessoa podia usar as rampas da doca onde o carro da Joan foi encontrado. A polícia então começou a comparar a letra de mão do bilhete com a de funcionários de hotéis e lojas ao redor daquela região, do acontecimento, mas infelizmente nada ou nenhuma anotação coincidiu com o bilhete.
Então, o FBI entrou no caso, porque a polícia de Tampa levantou a possibilidade do crime ter sido cometido por um serial killer. O primeiro suspeito apontado pela polícia foi Hal Rogers, o marido de Joanne e pai das meninas. A polícia achou muito estranho o fato que, mesmo ele sabendo que sua família era para estar em casa 3 dias antes e não apareceram, ele não avisou a polícia. Eles também acharam estranho que ele não demonstrou muita emoção quando estava falando com os investigadores, mesmo sabendo que sua família toda tinha desaparecido. Hal alegou que tem uma vida muito ocupada com a fazenda e não dava nem tempo dele ficar emotivo. Os investigadores começaram a rastrear os passos de Hal na última semana e descobriram que ele realmente não tinha deixado o raio quando as vítimas desapareceram. Ele não gostava de cozinhar, então ele estava indo todos os dias comer em um restaurante e várias testemunhas confirmaram que viram ele lá. Então a polícia o descartou como suspeito. Mas outras denúncias começaram a aparecer, e uma delas levaram a polícia a investigar outro suspeito. Era um cara chamado Jason Wilcox. Ele realizava passeios de barcos sem autorização com turistas naquela região. O fato também que chamou muita atenção é que ele tinha um barco azul e branco, e também ele tinha passagem na polícia por abuso sexual. E ele vivia somente a 8 quilômetros da doca onde o carro da família foi encontrado. A polícia fez buscas em sua propriedade e também encontrou blocos de concreto muito similares aos que foram encontrados amarrados aos corpos das vítimas. Jason negou os crimes e a polícia não tinha nenhuma evidência concreta que provava seu envolvimento com as mortes da família Rogers. Investigadores então descobriram que 2 semanas antes do assassinato da família Rogers, um crime muito parecido tinha acontecido, desta vez envolvendo uma turista canadense e um homem com um barco azul e branco. Este homem teria oferecido um passeio de barco para a turista. Ela aceitou, e quando estavam em alto mar, ele disse que a mataria se ela não transasse com ele. Ele disse que se ela tentasse escapar nadando, provavelmente iria ser atacada por um tubarão, que era muito comum naquela região. Ela implorou para que ele não a matasse, mas mesmo assim, ele manteve relações sexuais forçadas com ela. Depois disso, o agressor começou a se sentir mal e acabou vomitando no barco, como se seus próprios atos tivessem enojado ele. Depois disso, ele teria a levado para perto de uma praia e permitiu que ela saísse do barco e teria chegado até a beira da praia nadando. Ela foi até a polícia reportar o ocorrido, mas tomou banho antes de ir, o que teria eliminado as evidências de DNA do criminoso. Mas baseado na descrição que ela deu do agressor, um retrato falado foi criado. Ela confirmou para a polícia que o Jason Wilcox, o primeiro suspeito, não era o agressor, então a polícia o descartou. Mais de 800 homens de traços semelhantes ao retrato falado foram chamados para depor, e muitos deles eram proprietários de barcos azuis e brancos, o que complicou muito a situação da polícia, que foi ficando praticamente sem saída e não tinha ideia de como pegar o assassino. Quase 3 anos se passaram e o assassino ainda estava solto. Foi então que a agente do FBI, Jana Monroe, começou a mudar o rumo das investigações. Primeiro, ela apareceu no programa criminal chamado Unsolved Mysteries, os mistérios que não foram resolvidos, que naquela época ajudava muito a resolver os crimes. Ela divulgou vários detalhes do crime e depois disso, várias denúncias anônimas começaram a aparecer, mas nenhuma muito concreta. Então foi aí que ela teve uma incrível ideia. Lembra aquele bilhete que foi encontrado dentro do carro? Então, ela decidiu pegar aquele bilhete escrito à mão pelo suspeito e espalhou em outdoors para toda a cidade. Vários empresários ofereceram espaços nos outdoors para divulgar o bilhete e alguns dias depois, 3 pessoas diferentes ligaram para a polícia e incrivelmente reconheceram a letra de mão como sendo de Oba Chandler, um homem de 43 anos que trabalhava com materiais de alumínio para a construção. Ele estava atualmente casado e tinha 8 filhos com 7 mulheres diferentes. Essas 3 pessoas eram clientes insatisfeitos de Chandler, que teriam reclamado da qualidade do seu trabalho.
Eles tinham recebido uma carta-resposta de Chandler que teria sido escrita à mão, e o modo peculiar que ele escreveu a letra T chamou imediatamente a atenção dessas 3 pessoas. A polícia então começou a investigação em Chandler, e realmente descobriram que ele possuía um barco azul e branco, mas tinha vendido algumas semanas atrás. Eles também rastrearam ligações que ele tinha feito de dentro do seu barco para sua casa, provavelmente para dizer à sua esposa que ia chegar tarde e estava em alto mar. Isso no mesmo dia que a família Rogers desapareceu. Mas a última e mais contundente prova foi a impressão digital que foi encontrada no carro de John Rogers, que era a palma da mão de Chandler. E ela coincidiu perfeitamente com as impressões digitais que foram encontradas no bilhete. Então, opa Chandler, um cara que já tinha várias passagens da polícia e já tinha sido fichado por abuso sexual, foi condenado à morte no dia 4 de novembro de 1994. A juíza Susan Sheffer, que deu a sentença final de Chandler, o descreveu como um homem sem alma. Ele foi executado por injeção letal no dia 15 de novembro de 2011, às 4h08 da tarde exatamente. Ele se recusou a dizer suas últimas palavras, mas deixou um bilhete para os guardas da prisão que dizia: "Vocês estão matando um homem inocente hoje." Se você estiver gostando dos casos e quiser dar um apoio ao canal, se inscreva, deixa seu like e divulga o vídeo, assim também você ajuda muito. Um grande abraço e até a próxima, te vejo no próximo vídeo.